Shalom a todos. Estamos aqui novamente para tratar de alguns assuntos referentes a Yeshua. Primeiro é sobre Flávio Josefo. Por que é tão importante Flávio Josefo nessa história de Yeshua? Para desmistificar. E segundo, nós vamos falar hoje também sobre o Yeshu, que é tão dito aí pela internet como uma tentativa de denegrir a imagem de Yeshua. Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso? Bom, vamos começar com Flávio Josefo. Por que Flávio Josefo é tão importante nessa história? Ele nasceu por volta do ano 37, viveu mais ou menos nessa faixa até o ano 100. E, de acordo com esses textos que chegaram de Flávio Josefo, relatado em vários livros seus, um deles, um dos mais importantes, o Antiguidades Judaicas, ele fala a seguinte frase sobre Yeshua. Havia neste tempo Yeshua, um homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi o autor de coisas admiráveis, um professor tal que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Ele fez os seguidores tanto entre judeus como entre gentios. Ele era o Mashiach. E quando Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou-o à cruz, os que o amaram no princípio não o esqueceram, porque ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia, como os divinos profetas tinham previsto, estas e milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos seus seguidores do caminho, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje. Gente, as pessoas tentam torcer essa passagem, tentam dizer que estava falando de um Yeshua Ben Pandeira, que Flávio José disse isso. Mentira, gente. Essa passagem é tão conhecida dos historiadores que eles deram até um nome latino, chamado de Testemunho Flavianus. Vocês podem procurar na internet à vontade. Vocês vão ver várias versões desse texto. Uma versão árabe, uma versão paleo-eslava. Essa versão, que é a mais importante em grego koiné, que foi preservada. Mas por que é tão importante essa citação de Flávio José? Primeiro, ele não era um seguidor de Yeshua. Ele era um judeu. Ele não tinha costume entre os talmidim de Yeshua. E segundo, ele fala o que vários outros historiadores também falaram, como Plínio Jovem, já citamos sobre ele, Tácito, Suetônio, tantos outros, colocaram Yeshua naquele contexto do primeiro século. Então alguns dizem que Yeshua nem existiu. Mentira. Chequem um pouquinho mais da história. Chequem as próprias fontes judaicas. O próprio Talmud cita um grande conhecido de Yeshua, Nicodemos, Nakdimon Ben Gurion, que era conhecido como o terceiro homem mais rico de Israel pelo Talmud. Todos esses personagens, todos esses contextos, colocam Yeshua naquele tempo, naquele lugar. Dizem sobre ele que era o Mashiach. Colocam ele num lugar específico, sendo condenado a uma morte de crucificação. Mas o curioso, que a morte por blasfêmia era o apedrejamento. Por que ele não foi morto por apedrejamento? Porque nesta época, por volta do ano 11, o Sanhedrin já tinha perdido a capacidade de decretar penas de morte. Por isso teve que ser levado a Pôncio Pilatos, que era o procurador da Judéia naquela época. E ficou essa situação, uma batata quente, um empurrando para o outro para ver quem condenava, porque sabiam que estavam com um grande problema nas mãos. E mais, outra coisa, essa citação, só para dirimir totalmente, porque falam que Flávio José citou que Yeshua seria um filho bastardo, que isso, aquilo é mentira. José jamais disse isso. Fala que ele era uma Mashiach, fala que ele ressuscitou ao terceiro dia, fala que aqueles que o amaram não o abandonaram depois de sua morte. E mais,
nesse mesmo livro, José ele ainda cita a morte de Yaakov, Tiago, irmão de Yeshua, e também cita a morte de Yohanan, o imersor, João, conhecido também como João o Batista. Então ele liga todos esses personagens dentro daquele contexto. Aí tentam denegrir a imagem dele, falando que não, ele era um bastardo e tal. Vamos checar as fontes mesmo? Vamos estudar? Vamos fazer o dever de casa? Bom, sobre Yeshua, o relatado é que o relato mais antigo que você tem notícia sobre esse nome está num grupo de 5 anedotas chamadas Tosefta, do século II. Isso significa que seria, no mínimo, 100 anos depois de Yeshua, o Messias judeu de Israel. Não estamos falando da mesma pessoa, mas tentam associar um ao outro para fazer parecer que é a mesma pessoa. Aparece também uma outra anedota, um outro conto desse, no Talmud babilônico, por volta do ano 500. E Yeshua deveria ser, então, 2 pessoas diferentes? E mais, uma vivendo no século II, no século III, aliás, desculpem, e outra vivendo no século VI? Como assim? E as ocorrências que se falam são Yeshua ben Pandera, citado como um professor herético do século II, do segundo século. Isso está em Rulim 2, de 22 a 24, e no Avodá Zará, 16b, 17a. É só checar. Outras fontes dizem que ele seria um feiticeiro e que foi apedrejado numa noite de Pessa, no Tratado de Sanhedrin 43a. Várias outras citações não são congruentes sobre esse Yeshua, esse suposto Yeshua. Ele seria um exemplo de um filho que queima sua comida em público. Tratado de Sanhedrin 103a e Berachot 17b. E foi identificado como Menash de Yehudá, filho de Ezequiel. Nas passagens que também falam sobre isso no Shulchan Aruch. Também outros textos falando desse Yeshua. Era um estudante idólatra do Rabi Yehoshua ben Perachiah, Tratado de Sanhedrin 107b. E também fala que seria o espírito de um inimigo estrangeiro de Israel e que apareceu isso no Tratado de John Kelly, no Gittin. Isso está no Gittin 56b, 57a. Ora, gente, não se chega a um acordo nem sobre quem é esse Yeshua. E tem uma defasagem de tempo gigante. Uns dizem que ele era uma coisa, outros dizem que ele era outra. Uns disseram que ele veio no ano 200, outros no ano 500. Em quem acreditar? Por quê? Isso era uma anedota. Não estava falando de história. E Yeshua, o Messias de Israel, foi relatado principalmente pelos seus inimigos. Como Tácito, Suetônio, colocaram ele na data exata. Flávio Josefo, então, nem se fala. Algumas pessoas falam, não, mas esse texto de Josefo foi mexido pelos primeiros copistas. Mas os textos que estão sendo descobertos hoje, mais antigos, pela arqueologia, atestam a veracidade dessa versão. E a única refutação que se faz a essa citação de Flávio Josefo é que, mas parece uma interpolação. Parece que não se encaixa nas palavras de José. Mas nós sabemos que em todos os livros de Flávio Josefo tem vários trechos que não seguem a mesma linguagem. Então, um texto meramente uma inferência indireta não tem poder, não tem peso para derrubar a evidência histórica de Yeshua.
citada não só aí, mas citada também em todos os escritos antigos do primeiro século, desses historiadores. Alguns relatam, por exemplo, a pedra que esteve no sepulcro de Yeshua, isso numa glossa marginal, num escrito, num pé de texto, de um manuscrito do século III, de que nem mesmo 50 homens conseguiriam levantar aquela pedra. Os soldados que tomavam conta do túmulo e que dizem que, não, vieram os pescadores e levaram. Como? Que uma quadra romana composta de 16 soldados e que tinham sob si um zelo e uma lealdade ao Império Romano. E, além disso, uma ameaça de que o soldado que fosse encontrado dormindo poderia ser queimado vivo para servir de exemplo às tropas. Como é que podem esses 16 soldados, que eram treinados para agir numa formação de batalha e que eram capacitados, segundo os historiadores antigos, a vencer até mesmo um pelotão inteiro inimigo, como é que 12 pescadores, gente, fazem dormir esses guardas com risco de pena de morte? Se alguém tirasse o selo, porque todo o procurador da Judéia, ele tinha um sinete, um anel, que colocou na argila que estava sobre a pedra, no sepulcro de Yeshua. Se alguém rompesse aquele selo de argila, pena de morte. Segundo a favor da veracidade, da historicidade de Yeshua e da Brit Hadashah, é tão grande que os argumentos contrários não passam de tentativas muito fracas de tentar desviar a luz da verdade. Isolam as profecias para que não se consiga ligar os pontos. Mas nós, que temos o Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, habitando em nós, temos o discernimento entre o que é verdade e o que é mentira. E como se ensina no judaísmo, o campo dos debates, dos argumentos, é só a casquinha da alma. O Eterno ministra a gente do meio da alma, da nossa Neshama, para fora. Você quer saber se algo é verdade? Consulte ao Eterno, que ele te confirmará. O Eterno fala no fundo da sua alma e vai te mostrar quem de fato é o Mashiach, quando essas escamas caírem dos olhos. E você poder ver claramente, ligar as mais de 426 profecias que foram cumpridas à risca na vida de Yeshua e entender que ele não é uma divindade, mas que ele é o Messias enviado pelo Eterno, ao qual o Eterno ungiu, derramou sobre ele o Ruach HaKodesh sem medida, para que ele fosse o mediador entre Deus e os homens. Alguns ainda falam, não, mas nós não precisamos de mediador entre Deus e os homens. Eu mesmo posso chegar ao Eterno. Será mesmo assim que aconteceu em todo o Taná? A casa de Israel nunca precisou de mediador? Moshe era o quê? Não era um mediador entre Deus e os homens? E o que aconteceu quando Cora e outras pessoas resolveram contestar a autoridade que o Eterno tinha dado àquele mediador? A terra o engoliu. Pensem nisso. Todos os sacerdotes do templo eram o quê? Não eram mediadores? A pessoa comum poderia entrar no Santo dos Santos para oferecer expiação por si mesmo? Não precisava de um mediador? Então, como dizer que a casa de Israel nunca precisou de um mediador entre Deus e os homens? Reflitam sobre isso e vejam o que é verdade e o que é mentira por si próprios. Que o Eterno abençoe a todos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.